Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam ótimas. Meu nome é Juliana Cabalin e esse canal tem como objetivo ajudar mães solos, mães, mulheres que precisam criar seus filhos e querem ter uma outra alternativa de renda para acrescentar aí no seu orçamento, beleza? Bom, hoje eu estou trazendo esse vídeo para dar uma passada breve sobre todos os arcanos maiores. Se você puder anotar, seria bacana. Essa leitura é uma leitura bem, vamos dizer assim, dentro de uma superfície, a gente não vai aprofundar aqui nesse vídeo, né? Mas já é uma informação a mais aí para você adquirir sobre os arcanos maiores, beleza? Então vamos lá, começando aqui com arcano zero. Arcano zero é o arcano do louco. A gente tem aqui um prenúncio de algo que está prestes a acontecer, que daí vai começar a ser elaborado mesmo na carta seguinte, que é a carta do mago, mas o louco é aquele momento de realmente sentir a vibração, sentir o que o seu coração está falando, sentir o que o seu instinto está te pedindo a respeito desse próximo passo a ser dado. Você percebe na sua vida que você está entre um fechamento de um ciclo e início de outro, mas nada aconteceu ainda. E o louco, ele não força a barra, ele deixa as coisas acontecerem porque ele confia muito na vida. O louco também já se desprendeu aí do passado, né? Ele olha para a vida de uma forma muito otimista, muito confiante e está muito aberto para o que possa acontecer. O problema dele é que ele pode ser muito ingênuo, muitas vezes é uma pessoa que você engana fácil. Pode ser também uma pessoa leviana ou uma pessoa extremamente irresponsável, tá bom? Vamos para a carta número 1. A carta número 1 é a carta do mago. A carta do mago vem falar de uma extrema habilidade para lidar com seus próprios talentos, suas próprias ferramentas, seus próprios conhecimentos. Então, é uma pessoa extremamente criativa, que sempre dá o primeiro passo, ela não fica esperando ninguém fazer por ela, ela vai lá e faz o que tem que ser feito, mas o primeiro passo a ser dado sempre está conectado com a nossa mente. Essa carta fala do princípio do mentalismo, onde tudo o que se manifesta no universo primeiro se inicia na mente. Então o mago ele vem mostrar pra gente a importância de dominar os próprios pensamentos, principalmente, porque a todo momento nós estamos criando a nossa realidade. Sendo assim, o que vem primeiro é o mental, então precisamos estar atentos a tudo que a gente está criando ali na nossa mente. A todo momento estamos escolhendo, a carta do mago também fala disso. A carta do mago fala de um novo início, fala de um novo ciclo, mas ele sabe o que ele quer manifestar, né? O mago, primeiro, para que as coisas aconteçam, você precisa saber o que é que você quer. Isso é a primeira coisa, tá? Que ele vem falar pra gente. Então, o mago fala muito de tomar iniciativa. Ele fala assim, olha, você quer fazer esse projeto? Beleza, faça. Não fique mais esperando ou confie nos seus próprios talentos, confie em tudo que você já sabe e faça da forma que você conseguir fazer, mas inicie. De qualquer forma, inicie. Ele fala muito isso em todos os planos, em todos os tipos de leitura. Ele sempre vai falar dessa coisa de tomar iniciativa. Isso é muito forte no mago. O mago pode ter um lado meio obscuro ali, de uma pessoa que quer ludibriar o outro ou quer manipular as coisas ao seu favor. Ele pode ser, sim, um verdadeiro ilusionista. Partindo desse princípio, a gente tem uma pessoa que pode, sim, querer enganar os outros para se beneficiar aí na situação, tá bom? Próxima carta, a gente vem aqui. Eu não falei que a gente está usando o tarô de Thoth, tá? Ele não é o tarô mais recomendado aí para quem está começando, né? Para quem está começando seria mesmo o tarô de Waite, Waite, tá? Dá uma olhada aí no Shopee, enfim, que der. Se você fala assim, cara, eu não tenho um puto para comprar nada,
Você vai recortar ali uma cartolina, tá? E vai fazer o seu próprio baralho. Eu vou fazer isso e vou colocar um vídeo de teste pra gente ver como é que vai ser, tá? Porque não importa se você não tem dinheiro para comprar o deck, tá? Você pode ir treinando sim com um baralho feito por você. Vamos lá. Continuando o vídeo aqui, a carta de número 2 é da Grande Sacerdotisa. A Grande Sacerdotisa, ela tá muito ligada a deusa Ísis, ela tá muito ligada às prostitutas sagradas, ela tá muito ligada ao matriarcado. É uma energia que fala de extrema sabedoria interior, uma pessoa que já entendeu o que é a intuição. Então ela tem essa conexão assim extremamente fértil, né? Então é uma pessoa que ela tem um elo de ligação entre os dois mundos, né? Entre o invisível e o visível. É uma mulher que ela tem esse canal aberto aí do Ajna Chakra, que é esse chakra superior aqui. Ela tem um canal espiritual direto aí. Então ela consegue ser essa ponte entre esses dois mundos, mas isso não é revelado, né? Ela não é uma pessoa que vai sair por aí falando: olha, eu sei de tal coisa, eu sei que. Nananã, né? Ela fala o que precisa ser dito para quem merece ouvir. Tem essa também. A sacerdotisa, ela não joga pérola aos porcos, tá? Então, pressupondo aí, né? Partindo do ponto, na verdade, de que ela é uma mulher, uma pessoa, uma energia de grande sabedoria, ela vai saber muito bem usar esse conhecimento que ela tem, que é dela, né? Aqui nessa carta do Tarot de Thoth não aparece, mas no de Waite ela tá escondendo um Torá, tá? Então ela tá escondendo ali uma sabedoria, ela é uma pessoa ali dos mistérios. Aqui a gente também pode falar daquele universo interior que todos temos, onde mantemos muitas coisas em segredo também. E falamos sempre aqui de saber ouvir a sua intuição, de ouvir a sua voz interior, isso é muito importante, tá? Dentro desse processo aqui da sacerdotisa. A carta de número 3 é a carta da Imperatriz. Então, a gente já vem falar aqui de um arquétipo do feminino como mãe, como esposa, como dona de uma empresa, uma mulher extremamente sábia, porque ela já adquiriu. A Imperatriz, ela é a junção do mago junto com a sacerdotisa, tá? Então a gente une ali o planejamento, a criatividade, ouve a intuição, percebe o que realmente pode dar certo, no momento certo a coisa floresce, e vemos aqui a Imperatriz. Então a Imperatriz, ela é a manifestação do que eu planejei e do que eu intuí e do que eu senti, é a manifestação da criação do cosmos em mim. Eu tenho o poder de criar a minha vida, eu tenho o poder de solucionar as situações de forma a as coisas acontecerem do jeito que eu quero, mas não na força, não na raiva, mas sim com muito amor, né? Ela também carrega o arquétipo da Vênus, então do planeta Vênus, então ela tem uma ligação aqui com o signo de Touro, o signo de Libra, tem uma ligação com os aspectos da beleza, da sensualidade, do crescimento, da fertilidade, das boas ideias, né, das ideias fecundas, das ações que geram um benefício para mim. E para chegar aqui eu preciso ter muita maturidade, muita maestria. Ela carrega as 4 rainhas do tarô. Então ela carrega os 4 arquétipos, os 4 elementos dentro dessa figura aqui, que é a figura da manifestação. Como ela sempre vem falar da fertilidade, ela pode falar de uma mãe, ela pode falar de uma gestante, né? Ela pode falar de um projeto que vai dar muito certo. É tudo que a gente cria no mundo, que deixa o nosso legado. E ela também, inegavelmente,
vem falar de uma sensualidade muito grande, tá? Ela é extremamente linda, gostosa, sensual, sabe? É que chama atenção. É uma energia de muita feminilidade aqui, tá? Mas não uma feminilidade frágil, mas sim uma feminilidade madura. Na carta de número 4, a gente tem o imperador. O imperador, ele é o masculino, né, da imperatriz, então são sim um casal, tá? Embora que neste deck cada um esteja, quer dizer, só se a gente trocar. Ah, que lindo, né? Facilitou. Separação e junção. Aqui, né, na carta de número 4, a gente tem o arquétipo do masculino, do Yang, da força de ação muito grande, do planejamento, da objetividade, da racionalidade, do arquétipo da proteção. Ele é aquele pai muito protetor, que preza pela família, que a família é a coisa mais importante para ele. Ele é um cara que faz acontecer, ele é muito da lida, ele é muito do também dos projetos pioneiros ou da maestria ali na liderança dentro de um grupo. Ele é um cara que chama a atenção, ele tem essa força muito altiva, muito soberana, é muito arrogante também, tá? E o lado complicado dele é que ele pode ser uma pessoa extremamente controladora e acha que só o que ele pensa é que tá o certo, né? Então o imperador às vezes ele é um pé no saco, porque tem que fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, e ele não aceita não como resposta. É por isso que ele é o imperador. Pode ser uma pessoa que às vezes dá umas patadas, uma pessoa raivosa, uma pessoa explosiva, né? Essa carta na sombra traz, assim, aquela coisa da violência, sim, sabe? Da falta de controle, da própria ira, né? Então a gente tem esse lado bem complicado aí do imperador. Ele é um cara extremamente racional, tá? Isso que, assim, tem que ficar marcado para vocês, porque é uma pessoa, assim, fria. Aqui não aparece também nessa ilustração, mas no Eight dá para ver que ele usa uma armadura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele é um cara que ele se protege e protege quem ama, tá? E ele não se coloca em enrascada, ele não se deixa levar, sabe, por qualquer coisa. É um cara muito seguro de si, é um cara que tem o domínio ali da situação da qual você perguntou ali nas cartas, né? Existe um domínio da situação, existe também aqui uma certa dureza, né? Então tem esses lados aí dessa carta. A carta de número 5 é a carta do Papa. O Papa vem falar dos acordos, das responsabilidades, do próprio sistema do qual a gente vive, né? Das regras, da ética, dos bons costumes, da tradição. O Papa vem falar de tudo que tem a ver com o ensino superior, de tudo que te traz estabilidade, de tudo em que você precisa ali sacramentar também, sabe? Um batismo, um casamento. Vem falar também de mestres, gurus, pessoas que já têm uma certa experiência dentro daquela religião X ali, que fala, aqui pega mais religião do que espiritualidade, tá? E o Papa tem um lado muito legal, que é o lado que eu mais gosto dessa carta, que vem falar para a gente prestar atenção no que a vida tem para nos ensinar. Porque aqui a gente também fala de uma evolução, né, querendo ou não, mas que vem através dos ensinamentos práticos da vida. Essa carta tem ligação com o signo de Touro, né? É uma carta de terra, é uma carta que vem falar ali da vida prática, né, do mundo real. Apesar de ser o Papa, vem falar do mundo real. Então, ela vem trazer muito esse aspecto da chave do conhecimento, mas é a chave do conhecimento interior também. Com essa situação que aconteceu na minha vida, o que a vida está querendo me ensinar? É isso que essa carta vem falar, no sentido mais profundo aqui desse arcano, tá?
A carta de número 6 vem trazer aqui os enamorados, né? Então, os enamorados já fala muito dos caminhos abertos, fala muito das escolhas, das alternativas, dos caminhos mesmo, sabe? É uma carta extremamente importante porque a partir do momento que eu tomo uma decisão, e nós estamos tomando decisões o tempo todo na vida, não é verdade? A partir dessas decisões é para onde vai o meu destino, sabe? É por onde eu sigo adiante. Seja sozinho ou com alguém, não necessariamente precisamos aqui falar de algo romântico, mas sim, né, a gente já pode puxar para o lado de pode ser romântico? Pode ser até um romance que foi assim, como é que eu vou dizer, orquestrado pela espiritualidade, né? A gente tem aqui a figura de um anjo, a gente tem um casal, a gente tem duas crianças aqui que depois se repetem na carta do sol. Então, assim, aqui, né, a gente fala do que eu vou viver daqui para frente. É algo que acontece a partir dessa escolha que é importante, que pode virar até um dilema, mas que precisa definitivamente ser. É uma escolha que precisa ser feita, tá? Porque se você não escolhe, você fica com a vida empacada aqui, tá? Então, assim, a gente vem falar muito das parcerias, dos acordos, dos bons acordos, né, aqueles acordos de paz. A gente vem falar de um match também, porque não, né? Deu um match ali com a pessoa. A gente vem falar de quando, assim, também a gente entra numa empresa, porque não, né? Algo ali que deu certo, que se encontrou, uma parceria que foi realizada. E vem falar dessas dúvidas, né, terríveis, tá? Então, o que eu diria? Como sendo uma carta geminiana, né, eu diria que isso aqui vai pegar muito nos seus pensamentos, vai mexer muito com a sua cabeça, mas vai pedir que você se conecte com o seu coração para você tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. A próxima carta é a carta de número 7, que é a carta do carro. A carta do carro é o seguinte: depois que você tomou aquela decisão importante ali na sexta carta, na sétima carta a sua vida já começa a andar, você entende? E essa carta, aqui a gente fala de Gêmeos, aqui a gente fala de Câncer. Câncer tem conexão com o coração, né? Ele é um signo de água, então ele vai falar muito das nossas emoções, da nossa autoproteção. Mas aqui a gente tem um direcionamento que eu dou para minha vida. Eu dou. Mas só que isso só anda, só vai, só se mexe depois que eu tomo essa decisão, entende? Então, uma vez que eu tomei essa decisão, a fila andou, a coisa acontece, a coisa flui, as mudanças acontecem, porque eu estou no comando, no controle da minha vida, sabendo muito bem o que eu quero. Esse guerreiro, ele é muito lindo porque ele tem o domínio dos próprios instintos. Ele tem o domínio das paixões, dos apegos. Ele tem o domínio de si mesmo, né? Então, quando eu domino os meus próprios sentimentos e os meus próprios instintos, e eu sei para onde eu quero ir, a coisa deslancha, tá? A carta de número 8 é a carta da justiça, que aqui no tarô de Thoth vem falar de ajuste. Eu acho que tem alguns lados aqui dessa carta, né? Como primeiro, né, o mais óbvio, carta da justiça, a gente pode sim falar de processos na justiça, uma justiça sendo feita, ou a vida sendo justa, né, trazendo algo que é seu por direito. A gente vai falar de tudo que tem a ver com lei, com processos. A gente vai falar também dos cortes que a gente precisa fazer na nossa vida, né? E para fazer esses cortes eu preciso colocar na balança, tal coisa ainda vale a pena na minha vida ou não.
A minha vida está em equilíbrio dentro dessa situação ou não? A carta da justiça ela é muito neutra. Ela não vai responder nem que sim, nem que não. Ela é uma carta que vem falar do equilíbrio e vem falar da justiça. Mas assim, acima de qualquer coisa, ela é uma carta muito fria e muito racional. Ela não tem emoção, tá? Então, é uma carta assim totalmente neutra, assim, totalmente, tá? Um lado negativo, a gente pode falar de injustiça, a gente pode falar também de desequilíbrio. A carta de número 9 é a carta do eremita. Eu gosto muito dessa carta e às vezes também não gosto tanto, porque é uma carta de recolhimento, né? E parece que eu, pelo menos, sempre quero movimento na minha vida, e quando eu tô nesses períodos confesso que fico um pouco irritada. Porque o eremita, ele tem conexão com Saturno, que é o planeta vamos dizer assim, da restrição. É aquele planeta da contenção, né? Você não pode fazer tudo o que você quer, você não é mais uma criança, você precisa assumir as suas responsabilidades, você precisa enxergar o que está errado na sua vida para você conseguir mudar, né? Então é uma carta que vem falar de tipo, cara, você precisa, ou você aprende isso, ou você aprende isso que você tem para aprender. Só que esse aprendizado, essa responsabilidade, essa maturidade, ela acontece quando eu consigo me enxergar. Então, é uma carta de extremo autoconhecimento, é uma carta de solitude, é uma carta onde realmente eu preciso me recolher para trazer luz para a minha própria vida, para o meu próprio coração. É uma carta que fala muito da paciência, né? Que a gente precisa ter paciência com a vida, paciência com as coisas, paciência com as pessoas, que não é nada fácil, mas de acordo com o tempo, né? Vem falar muito de. Aqui também tem conexão com o Cronos, que é assim o tempo em si, né? Então vem falar do longo tempo, vem falar de uma espera, vem falar de uma paciência, vem falar de uma quietude, de um silêncio. É aquele velhinho que subiu a montanha, né, e ficou ali vivendo uma vida simples, tá? Esse cara vem falar de uma vida simples, de uma pessoa simples, uma pessoa que não se porta com luxos, uma pessoa muito ali conectada com a energia da humildade, mas não no sentido de pobreza, mas no sentido de não precisar de muito para viver, eu diria, e também de humildade no sentido de entender as próprias sombras. Também temos esse viés aqui dessa humildade do eremita. Aqui a gente tem a carta de número 10, que é a carta da roda da fortuna. A carta da roda da fortuna, ela vem pegar no que a gente está repetindo na nossa vida e precisa sair. A gente precisa sair dessa roda de repetição, que é a roda de Sansara. A gente precisa entender por que a gente parou no meio da roda, né? Por que a gente não está conseguindo sair? Ou seja, por que eu não estou conseguindo parar de repetir um padrão, de repetir um ciclo? Então, vem falar de coisas que se repetem continuamente na nossa vida e a gente precisa enxergar. Vem falar de mudanças repentinas, vem falar de mudanças por destino e vem falar de mudanças que vão afetar principalmente a sua vida prática, tá? Então vai pegar ali no dia a dia essas mudanças na maior parte do tempo. E aqui a gente também pode falar de uma sorte do destino, mas essa sorte ela vai pegar ali no que é que você estava vivendo antes ou no que precisa acontecer agora na sua vida. Que momento não, qual setor da sua vida precisa passar de fase agora, entende? Aqui a gente tem na carta de número 11, a gente tem a carta da força, que faz muita ligação com a deusa Ishtar, com a deusa Inanna, para quem conhece, tá? É uma deusa muito, muito antiga, então ela tem conexão com essa carta, ela vem falar muito
do nosso poder de equilíbrio interior. Estar em equilíbrio interior é o que nos dá a verdadeira força para lidar com as adversidades da vida, para lidar com os testes da vida, para lidar com tudo que possa trazer desequilíbrio. Se a gente se encontra no equilíbrio, a gente consegue levar a vida de uma forma mais amorosa e mais pacífica, que apesar, né, dela estar ali ao lado de um leão, ela domina esse leão, ou seja, ela domina os próprios instintos, ela domina a raiva, o ódio, né? Ela domina a vontade de quebrar a cara de alguém, ela domina a vontade de mandar mensagem pro ex e não mandar, né? É aquela força interna mesmo, que precisa estar muito alinhada ali com seus instintos, né? Querendo ou não, sempre quando vem um bicho assim numa carta, seja aqui no tarô, seja no baralho cigano, a gente sempre vai estar falando de instinto, tá? Então, em primeiro lugar, né, é uma figura aí muito mais feminina do que masculina, porque ela não resolve as coisas na briga, ela resolve as coisas na amorosidade. Então, a partir do momento que eu domino os meus próprios instintos, eu consigo controlar o que precisa ser controlado de fato. Né? E é engraçado, né, entre aspas, aí, que no tarot de Thoth significa lust. Né? E lust vem falar da luxúria. Os 7 pecados capitais, né? Vem falar da luxúria. Então, dentro desse universo aqui de Thoth, a gente vai para um lugar assim mais caliente. Mas dentro ou fora do universo de Thoth, a carta da força também vem falar, né, dessa, vamos dizer assim, dessa química arrojada aí sexual, tá? Então, a gente fala de força de atração aqui também, a gente fala de desejo, a gente fala de, como eu falei antes, dos nossos instintos, mas aqui esses instintos eles também podem trazer um contexto mais sensual, mais sexual, tá? A carta de número 12 vem trazer o dependurado, né, ou o enforcado, eu prefiro dependurado. Aqui a gente também tem algumas histórias bem antigas aí por trás, que eu não vou entrar nisso. E a gente tem uma figura de uma pessoa que está amarrada ali, que está atada, que está no lugar onde ela não pode fazer nada, é muito desconfortável, é uma espera, uma indecisão, é o não saber o que fazer, é o pneu que fura no meio da estrada, né? É aquela situação que você está esperando o mecânico te entregar o carro e o cara não entrega e você não vai viajar. É aquela situação em que você está olhando muito para o passado ali, pensando no seu ex, e aí nada acontece, não vai acontecer mesmo porque você está olhando para o seu ex. Então, assim, é um ponto de dor aqui das cartas, tá? É uma carta de sofrência, é uma carta de dor, é uma carta de alguém também que se coloca, tá? Se coloca num lugar de vítima, num lugar de coitadinho de mim, tá? Então, esse viés da energia pede uma atenção, né? Porque ninguém, absolutamente ninguém é vítima. Como essa carta tem uma conexão com o signo de peixes, né? E peixes tem esse viés de se fazer de vítima que tem que tomar cuidado, tá? Essa carta também fala de que quando a gente consegue iluminar aqui a nossa consciência e enxergar o que de fato a vida está querendo dizer ou trazer, a gente consegue sair desse lugar e se libertar. Então a gente sai de uma condição de vítima e vai para um lugar de guerreiro, de eu tenho poder sobre a minha própria vida, sobre as minhas próprias ações, eu tenho poder de escolha, né? Eu não preciso ficar nesse lugar, eu estou me colocando nesse lugar e eu posso sair desse lugar. Tá? Então, assim, é tudo que te coloca num sacrifício, num lugar de dor, num lugar de contenção também. E, nossa, é um saco, viu? É um saco, mas aqui pede muita resiliência para realmente, de fato, entender o que você precisa entender.
Já na carta de número 13, a gente tem a carta da morte. A carta da morte, ela vem falar das finalizações de ciclo na nossa vida. Ela vem falar dos desapegos, ela vem falar do que a gente precisa de fato cortar, seja uma mania, um pensamento, um sentimento, um hábito, uma memória, não sei. Mas é algo que você precisa deixar para trás, porque a vida está pedindo uma reciclagem, uma renovação, um abrir de ciclos, né? A vida está pedindo até mesmo que você resolva. Ota! Meu cérebro ele tá mais rápido do que minha boca e às vezes dá uma enrolada, desculpem. Aqui a gente tem um cenário que muitas vezes você vai precisar cortar situações danosas que te impedem de olhar para o novo ou o novo está sendo bloqueado, sabe? Então você precisa realmente deixar alguns pesos para trás, entender que algumas coisas já morreram e que você está precisando enterrar alguns mortos, né? Porque muitas vezes as situações acabam na nossa vida, mas a gente insiste ali e fica presa naquilo. Então, assim, a carta da morte, ela vem falar de transformação, finalização, se render, né, a essa vida que é tão cíclica. É todo esse entendimento nessa carta. Essa carta, ela tem conexão com o signo de Escorpião, então é uma carta muito profunda. É uma carta ligada muito mais ao nosso mental, tá? Então é realmente aquele processo ali de esquecer do ex, né? Que é doloroso, que demora, que quando você achava que tinha esquecido, o cara volta na tua cabeça. Puta, é um saco, né? Eu tô falando de ex, mas pode ser, obviamente, qualquer situação. É uma carta, ao meu ver, apesar dela segurar uma foice, dentro da minha experiência, é uma carta lenta, beleza? Leva, assim, tempo e você tem que se esforçar para realmente, sabe, sucumbir à morte, né? Eu acho que é isso, aceitar a morte, sucumbir à morte. Depois da morte, a gente tem a temperança, que é a carta de número 14. Então, é a vida realmente trazendo uma trégua depois de uma finalização que não foi de um período nada fácil aí que você viveu, né? A carta da temperança ela vem trazendo uma trégua, vem trazendo uma paz, vem trazendo um equilíbrio, um reequilíbrio, uma cura. A gente vai falar muito de cura, uma alquimia, né, mental, uma alquimia sentimental, uma alquimia física. Ela vem falar, né, de um alinhamento, vem falar de forças dentro de você que precisam estar em harmonia, vem falar da paciência, do tempo das coisas. Eu acho que é isso, né? A carta da temperança é uma carta. Não é minha carta favorita, acho que por isso que eu também nem tenho tantas palavras, que não é minha carta favorita, acho ela uma carta um pouco chata. Mas enfim, é isso. Essa é a minha opinião. Você vai ter, obviamente, as suas aí das suas cartas favoritas, as suas cartas não tão favoritas assim. Depois da trégua, a gente tem quem? A gente tem o diabo. O diabo, na carta 15, ele vem trazer muito o aspecto do planeta Terra, tá? Então, é uma carta que vai falar de todos os aspectos da matéria que podem nos prender, que podem nos viciar, que podem nos acorrentar. E que quando a gente vê, a gente está vivendo em função daquilo. Seja um amor aí, né? Uma paixão na sua vida. Seja um trabalho, tipo, cara, quando você vê, você tá trabalhando até 10, 11 da noite, que nem uma louca. Seja uma situação onde algo tem poder sobre você, mas pode ser você se empoderando aqui também. É uma carta extremamente forte que vem falar dos exageros, vem falar das paixões e de tudo que nos acorrenta, porque nos traz muito prazer, é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito tóxico ou pode ser muito exagerado e isso pode fazer mal. Vem falar da diversão, vem falar do carnaval, vem falar
do sexo, vem falar do quando você transa com alguém e é muito bom e você fica aprisionado naquilo ali, não consegue largar a pessoa porque é muito bom, a pessoa te leva ali para as nuvens. Vem falar também, né, de vícios, então vício em bebida, vício em comida, vício em prostituição, vício, né, vem falar dos aspectos mais densos ali do cenário político, né, de corrupção, de coisas feitas de forma desonesta, né, o poder ali como forma de manipulação, aprisionamento, ambição, né, vem falar muito desse aspecto da ambição, do poder. Então, vocês estão reparando que eu estou falando de tudo que eu estou falando aqui fala do planeta Terra, tá? Não é assim. É assim, é através da treva que a gente vê a luz, né? Então, muitas vezes a gente precisa passar, e vai passar várias vezes aí dentro do cenário do diabo, mas é que é para encontrar a luz. Então, primeiro você se aprisiona nas trevas, para depois você encontrar a luz. Sem trevas não há luz, tá? Aqui, né, se você não conseguiu se desprender daquele vício, certamente a vida vai te mandar uma torre, que é a carta de número 16. A torre, ela vem falar, cara, de um puta de um susto aí que vem pra sua vida, que você fala, caralho, sabe? Meu Deus, e agora? Fudeu. O que eu vou fazer? É aquela coisa que te pega no susto. Aqui a gente tem conexão com o planeta Urano. O planeta Urano é o único planeta que ele gira para outra direção e outro ângulo. Se eu não me, enfim, se eu me recordo bem, acho que era num ângulo diferente dos demais. Ou ele virava para outro lado. Enfim. Ele é o planeta muito ligado aos raios, às tempestades e também ao todo o aspecto elétrico. Então, se a gente vai perguntar de uma casa e sair essa carta, dependendo da pergunta, óbvio, mas vai falar muito ali da eletricidade, a parte elétrica, tá? Então, é uma carta que fala dos acontecimentos inesperados, de rupturas abruptas, de coisas que te tiram a estabilidade, te tiram do equilíbrio, provocam, onde você vai ser convidado sim a mudar de vida ou a mudar ou ter um outro entendimento sobre aquele assunto na sua vida. Você pode perceber aqui que a gente tem um olho, aqui é o olho de Deus, essa carta ela é chamada como o dedo de Deus, mas aqui seria um olho de Deus, ou seja, isso que muda, isso que vem como um susto, é algo que está além do seu controle. Aqui a gente está numa esfera muito elevada, onde a vida precisa dar um jeito aí, porque você tá fazendo merda e não tá enxergando com a sua vida. Não é por aí que você tem que ir. Ou aquilo que você deixou de fazer por comodismo, por aprisionamento, ou seja lá o que for, a vida veio dar um jeito aí de tirar você desse lugar. Precisa ser mexido, precisa ser alterado. Custe o que custar. Vai ser muito complicado para você? Provavelmente sim. Não necessariamente, mas provavelmente sim. Mas é o que você precisa passar neste momento. E, por pior que seja, depois de um tempo, você olha para trás e fala: cara, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Eu sou grato, eu sou grata. Então, aqui a gente tem uma carta, né, de barulho, uma carta de acidente, uma carta de coisas que você, cara, quando você levantou, a última coisa do mundo que você estava imaginando que ia acontecer no seu dia, acontece, né? É uma carta de, enfim, vai pegar na sua humildade, vai pegar no seu ego, vai pegar também na sua forma de pensar ou de sentir. Aqui a gente também vem falar de reforma íntima, tá? Dependendo da pergunta. Ou seja, estruturas antigas que precisam cair dentro de você, crenças, formas de pensar, sentimentos, enfim, que precisam cair, tá? E aí, depois que tudo cai, né, e a gente prepara um terreno, aqui a gente tem a carta da estrela que vem falar da renovação,
que é o arcano de número 17 no tarô, vem trazer um aspecto extremamente feminino, extremamente yin, né? Aqui a gente tem o yang, aqui, não sei, nunca pensei nisso na carta do diabo, mas aqui a gente tem um aspecto muito feminino, muito yang, muito ligado aos sentimentos, muito ligado à cura, todos os processos de cura, principalmente cura espiritual, cura emocional, reequilíbrio emocional, limpeza emocional. A gente vem falar também da nossa esperança, da nossa fé na vida, da nossa crença no dia de amanhã, sabe? Aquela amanhã vai ser outro dia, amanhã. É bem isso aqui. A gente vem falar do seu brilho, do que você, de como você se mostra dentro de uma situação. A gente também fala da pureza e até de uma certa ingenuidade, porque ela está nua, né, no meio da noite ali, é uma coisa muito. A pessoa está à vontade, a pessoa se sente à vontade, a pessoa é verdadeira, ela é quem ela é. A gente vai falar muito da verdade nua e crua aqui também, né? Do que se é apresentado pela vida, do que se é mostrado pela espiritualidade, dos sinais, do que você precisa enxergar, do que a sua estrela guia está te apontando, qual o próximo rumo a ser seguido. Tudo vem pela intuição aqui, tá? Aqui, no arcano de número 18, a gente tem a carta da Lua, que é uma carta muito complexa, tá? Eu diria que ela e o Diabo são as cartas mais complexas dos arcanos maiores. É uma carta que traz milhões de facetas, então, assim, tarô, gente, é uma coisa que você nunca vai deixar de estudar, tá? Nunca. Você pode fazer 10 mil cursos, ler 300 mil livros, sempre vai ter um olhar diferente, sempre vai ter coisa para aprender. São os grandes mistérios aqui. A gente está falando de ocultismo, a gente está falando de coisas que quanto mais você vive, quanto mais você pratica, mais você se aprofunda e descobre coisas novas, tá? E a Lua é uma carta extremamente complexa. Por quê? Porque ela vem falar desses mistérios, ela vem falar desse ocultismo, ela vem falar o que está por trás do véu, ela vem falar dos nossos sentimentos, mas muito mais profundos, ela vem falar do nosso inconsciente, do que a gente não enxerga, do que está abaixo, quais são os mistérios sobre nós mesmos que estão abaixo da nossa consciência. Ela vem trazer muito aspecto de dúvida, de insegurança emocional, de carência, de tristeza, de alguém ou uma situação que é muito incerta, né? Cada hora tá de um jeito, ela muda, porque afinal de contas estamos falando da Lua, né? A Lua, cada 7 dias, ela muda. Aliás, ela muda o tempo todo. Só que a gente tem as marcações, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu tô falando, é impermanência. Aqui é impermanente. Aqui você não sabe como lidar. Aqui a gente está falando de muita confusão e também de muita fantasia. A gente está falando de drogas, a gente está falando de tudo que leva a gente para um outro estado de consciência. A gente está falando também de tudo que é fantasia, o mundo da fantasia, do lúdico e dos altos enganos, né? Dos enganos, da falta de clareza sobre uma situação, sobre a vida, enfim. Uma carta extremamente profunda e complexa, como eu falei no início. Aqui a gente tem a carta do Sol, que é o arcano de número 19. O Sol, ao contrário da Lua, a gente já, né, a vida se abre aí, a gente tem uma clareza gigantesca a respeito do que a Lua não conseguia enxergar. Já no Sol a gente tem uma clareza nítida aí, como água cristalina, né, a gente enxerga a verdade, ela vem falar de tudo que é exposto, a gente vem falar do nosso ego, vem falar do nosso brilho, vem falar da nossa fama, fala da nossa alegria, do nosso contentamento, o que traz prazer na nossa vida, o que nos conecta à nossa criança interior, o que nos traz e nos deixa saudável, tudo que é nutritivo, que nos complementa, que nos deixa feliz, que nos traz alegria, sucesso, prosperidade, inícios, coisas que se abrem, você fala, nossa, finalmente a vida sorriu para mim, né? É isso, tá? Vem falar também de calor, de verão, de férias. E é isso, né? Eu diria o quê? Um aspecto mais negativo,
obviamente não conseguir enxergar alguma coisa, né, que poderia estar ali debaixo do nariz, mas também é uma coisa aqui que vai muito pro orgulho, sabe? Pega no ego de forma excessiva, já vai pro orgulho, já vai para aquela pessoa que se sente, né? Enfim, até mesmo um egoísmo. E aqui a gente tem, na carta de número 20, a gente tem a carta do julgamento. Julgamento é uma carta também que traz várias. É uma carta que traz várias facetas, né? O vizinho resolveu fazer reforma logo agora, mas estamos acabando, estamos na penúltima carta. A carta do julgamento vem falar de rito de passagem, de transição, de perdão. É aquele momento da sua vida que não dá mais para carregar o passado, né, que você enxerga, recebe, né, uma clareza tão grande do universo. O universo está tipo gritando na sua orelha para que você realmente se despeça do passado e se abra para o novo. Então é um processo aqui de morte e renascimento, é um processo de você enxergar além da ilusão muita coisa, que fala muito de entendimento, fala muito, nossa, de coisas aí que eu acho que é só para estar dentro de você para entender o que a vida está querendo te mostrar, mas a partir do momento que você enxerga aquilo ali, você transcende, sabe? E a partir do momento que você enxerga o que você precisa enxergar, você transcende, você perdoa, você se solta, se liberta para passar para um novo nível, para um novo ciclo, para um novo nível também de expansão da consciência, tá? Essa carta vem falar muito de expansão da consciência, de você não ser mais o mesmo também, a partir do momento que você entende algo. Aqui a gente tem a última carta, que é a carta do mundo. Para algumas pessoas a última é o zero, tá? Que é a carta do louco, mas para mim, eu considero a carta do mundo. Então, a carta do mundo, ela vem falar sempre de conclusão. É uma carta extremamente positiva, é aquela carta do cara, finalmente consegui. É aquela festa de formatura, aquela conclusão, aquele diploma que você pega na mão, né? Aquela corrida que você vai participar, que não importa o lugar que você ficou, você conseguiu concluir e se sente muito bem com isso. São processos na nossa vida que a gente precisa passar para aprender, passar por vários estágios para aprender muita coisa e para concluir. É uma carta também que fala de morte e renascimento, porque a gente tem conclusão e abertura, obviamente. A vida é um eterno recomeçar. A vida é feita de ciclos. E a gente amadurece a cada passo do caminho, entendendo tudo que precisa ser entendido. Aqui a gente está numa escola. E a carta do mundo vem falar realmente, tipo assim, você passou de ano nesse assunto, nessa situação, você passou de ano, se concluiu, finalizou, o que tinha que acontecer, aconteceu. É uma carta que vem falar também de viagens para o exterior, né, longas distâncias. E é uma carta que eu acho que muitas vezes assim meio que parabeniza o consulente, sabe? Porque para você conseguir passar por tudo que você passou e conseguiu concluir de fato, não foi fácil, né? Então é uma carta, ao meu ver, de muita bênção e também de muita proteção espiritual, tá bom? E é isso. Não esqueça de compartilhar este projeto com alguém que você sabe que está precisando de novos recursos ou mais recursos aí para incrementar na sua renda, tá bom? Muito obrigada e um beijo, até o próximo vídeo.